Meus irmãos, graça e paz. Na semana passada, em Romanos capítulo 1, nós observamos que Paulo servia a igreja através da oração. Aprendemos que devemos orar segundo a vontade de Deus, devemos depender do Senhor na oração. Sobre esse tópico, esse tema da oração, há uma outra coisa que a oração traz para nós cristãos. Como diz um pastor norte-americano chamado Stephen J. Cole, orar é uma bela resposta para a ansiedade. É por isso que, a partir do tema da oração de Romanos 1, quero convidá-los a abrir em Filipenses 4, de 6 a 7. E tentar aplicar um pouco mais a importância da oração na sua vida e na minha, a partir desse texto importante para nós. Filipenses 4, de 6 a 7. Filipenses 4, de 6 a 7. Eis o que diz a palavra do Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Senhor, em nome de teu Filho, é tão bom estar diante do Senhor. Nós somos pecadores redimidos pela graça, que tem sido, Deus Pai, santificados todos os dias pelo Senhor. Estamos felizes em saber pela tua palavra que a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus. Mas somos pessoas inconstantes, cheias de falhas e fracassos, cujas mentes e os corações são tomados e apavorados pelas incertezas da vida. Ajuda-nos a termos uma noção apropriada da tua graça, da tua soberania e uma resposta apropriada diante das preocupações que são lançadas em nós. Perdoa-nos por todas as vezes em que duvidamos da tua provisão e do teu governo e nos ajuda a depender dele em oração em nome de Jesus Cristo. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. O que é que deixa você ansioso, meu irmão? Será que é a mesma coisa que me deixa ansioso também? De repente, uma mudança repentina de estilo de vida ou de rotina. Sua vida tinha um jeito de ser e agora, sem você escolher, tudo foi mudado. Um nervosismo passageiro, um ataque de pânico, o trabalho e todos os seus problemas em geral, sobrecarga, esgotamento, provas, tensões. E eu tenho certeza, aqueles colegas de trabalho que você gostaria que não fossem seus colegas de trabalho, pois atormentam você. Talvez problemas de relacionamentos, problemas sentimentais, uma briga com o pai, com a mãe, um relacionamento rompido na igreja, uma dificuldade em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido. Talvez um choque emocional, a notícia de uma doença terminal em você ou em alguém da sua família, o falecimento de alguém muito querido. Repentinamente, tudo foi tomado de você. A falta de tempo para efetuar uma tarefa. Você não está conseguindo cumprir aquilo que você achava que poderia. Você faz uma agenda, mas não a cumpre, não há como. Tudo fugiu do seu controle. Talvez falta de repouso. Há muito tempo você não tira férias, nem você nem sua família. Você não para nos fins de semana. Você não tem um dia de descanso. Eu sei o que é isso. É difícil. Problemas sociais. Você se sente isolado na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Talvez você se sinta só, apesar de estar no meio da multidão. Você não tem amigos, por mais que você tente. Talvez as dívidas estejam fazendo você se angustiar.
E problemas financeiros, que não apenas você sabe, mas outras pessoas sabem, isola você dos demais. Talvez problemas de sono, que criam um ciclo vicioso, porque pode ser que, ao mesmo tempo, a falta de sono seja a causa da sua ansiedade e a ansiedade seja a causa do sono. Veja como é que é a falta de sono, né? Você está ansioso, não consegue dormir, e porque não consegue dormir, fica ansioso. Né? Parece o comercial de um certo biscoito antigamente, é fresquinho porque vende mais e vende mais porque é fresquinho. A gente não sabe o que vai dar. No fim das contas, é um ciclo, que talvez tenha começado com ansiedade, mas agora é a falta de sono, e aí vai. E tudo isso é terrível, porque a ansiedade pode tomar conta da sua mente, dominar você de tal modo que isso cria algumas doenças psíquicas sérias, como depressão, crise de angústias e ansiedades, e você não terá paz. Você vai ao psicólogo, você conversa com ele te dá bons conselhos, medicação, mas nada parece resolver. Isso é tão grave, que os dados não são os melhores para nós. Por exemplo, o Brasil é o 4º país latino-americano e o 8º do mundo com o maior crescimento no número de suicídios entre 2000 e 2012. Essa é a última estatística, nós não temos números mais recentes. Segundo um relatório inédito divulgado pela Organização Mundial de Saúde, 4º da América Latina, 8º no mundo. E quando se pesquisa as razões de tudo isso, isolamento, angústia, crises de ansiedade, tudo como raiz desses problemas. A coisa é tão grave e tão séria que nem mesmo os líderes da igreja estão isentos disso. Para você ter uma ideia, existem muitas estatísticas sobre como pastores, por exemplo, enfrentam problemas como depressão, esgotamento físico, esgotamento mental. Nenhuma delas é animadora. Sinto muito em dizer isso. Não é animadora. Segundo o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente com depressão. 71% estão esgotados. 72% dos pastores dizem que só estudam a Bíblia para preparar sermão, quando precisam pregar ou ensinar na igreja. 72% dos pastores, 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente a vida das suas famílias. E é exatamente mais ou menos esse o número de pastores nos Estados Unidos que estão abandonando anualmente o seu ministério. Essa é uma estatística que eu li essa semana. E talvez a mais difícil seja essa. 70% dos pastores pesquisados não têm um amigo próximo. Estão sozinhos, isolados, angustiados, sem saber o que fazer. Ansiedade, meus irmãos, é um assassino alegre que rouba a nossa paz. Preocupação com finanças, com família, com futuro, e se o seu time de futebol vai ganhar o brasileiro, podem tomar conta da sua vida de uma maneira terrível. E o que fazer? De acordo com Paulo em Filipenses, para você experimentar a paz de Deus, ao invés de uma vida de ansiedade, você precisa orar com gratidão sobre todas as preocupações. Há 3 palavras-chave nesses 2 versos que nós acabamos de ler: ansioso, oração, paz. Ser ansioso é o problema que nos é dito para abandonarmos. Oração é o procedimento que nos é dito para praticar. Paz é o resultado que nos é prometido por Deus quando oramos a Ele. Talvez, meus queridos, alguém que pudesse nos dar algum tipo de testemunho de angústia na alma faria o apóstolo Paulo. Embora Paulo esteja aprisionado em Roma, ele é um homem que conhece paz. Ele está em cadeias, ele está amarrado a um soldado romano 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele tem estado nessa situação por longos 2 anos. Esse homem, antes, vivia uma vida de aventuras, viajando de cidade em cidade, mas agora ele não pode ir para lugar nenhum, está preso. Seus movimentos estão restringidos, seus recursos foram limitados, o seu suporte estava secando, diminuindo. Esse pregador dedicado, zeloso e que não parava,
que era inconstante nas coisas que fazia, na verdade não tinha aonde parar, porque corria de um lado para o outro para pregar o evangelho, e que estava constantemente ativo, se movendo, agora está confinado a uma casa no que a gente chamaria de prisão domiciliar. E ele está preso não porque recebeu dinheiro de empreiteiras, ou tem um sítio e uma casa ou um apartamento à beira-mar. Não, ele está preso por causa do evangelho, está pregando a palavra de Deus. No entanto, a mensagem que vem desse prisioneiro não é a crônica de um homem extremamente preocupado. Ele não está aqui lamentando as circunstâncias da sua vida, ele não está preocupado como ele vai passar por essas tribulações, ou como ele pode escapar do que está acontecendo com ele. Não, ele não tem nenhuma preocupação com isso. No meio da tempestade que está caminhando ao redor dele, há uma tranquilidade, calma dentro do seu coração. Paulo, que tinha muitas razões para se sentir em conflito, ansioso, é um homem de paz, e não apenas um homem de paz, é um homem que diz: alegrem-se no Senhor, verso 4, outra vez digo, alegrem-se. Ele é um homem que está em tamanha paz, que é possível alegrar-se e dizer aos seus: alegrem-se. O quanto eu e vocês precisamos aprender deste homem, o quanto precisamos aprender deste homem de Deus, que está sofrendo, mas que está com o seu coração cheio de gratidão a Deus, e que não está ansioso, ele está em paz. Ele pode dizer o que disse, porque é exatamente o que ele tem experimentado. Enquanto está na cadeia, Paulo, o nosso amado Paulo, os filipenses tinham ministrado a ele por enviar um suporte financeiro. Veja o verso 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe é agradável. Aliás, um parêntese aqui. Aqui nós temos um missionário preso e uma igreja enviando oferta missionária. Para Deus, uma oferta missionária é um culto da igreja ao Senhor. Paulo diz, é um aroma agradável a Deus. Que coisa interessante. Eles enviaram uma oferta por meio de um mensageiro Epáfras, ou Epafrodito. Então Paulo escreve de volta para eles. A carta aos filipenses é na realidade uma carta de ação de graças para expressar a sua gratidão por esse presente, por essa dádiva, por essa oferta. Então, dada a preocupação que os filipenses tinham com Paulo porque ele estava preso, esta talvez seria o tempo e o momento perfeito para Paulo ser transparente e indicar que ele está em colapso por dentro. Mas o apóstolo não está em colapso por dentro. Não é assim que ele responde. Ao invés disso, ele os exorta a se comprometerem e a colocarem todos os seus fardos diante do Senhor em oração. Porque, indubitavelmente, era isso que ele estava fazendo. E isso trouxe a ele uma calma em sua alma. E certamente traria calma à alma dos filipenses. Os filipenses tinham ministrado a Paulo. Agora Paulo está ministrando através da carta aos filipenses. Ele os encoraja a não estarem ansiosos por ele ou por qualquer outra coisa. Ao contrário, eles deveriam se comprometer em colocar todas as suas ansiedades diante de Deus em oração e focar as suas mentes sobre aquilo que é puro, que é o que diz os versos de 8 em diante. O resultado seria que a paz de Deus fluirá das suas mentes, fluirá e inundará suas mentes e seus corações. À medida em que nós olhamos para esse verso, irmãos, Paulo também ministrará para nós. Ele também nos dará uma boa ideia do que fazer quando estivermos cheios de ansiedade e de uma preocupação constante. Paulo vai nos ministrar também. E eu quero convidar você a olhar para esse texto a partir de 3 títulos simples. Primeiro, Deus não quer que você fique ansioso. Verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, diz o Senhor através de Paulo. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Paulo instrui os filipenses a evitar estar ansiosos em suas vidas cristãs. Literalmente no grego está assim: de coisa alguma fiquem ansiosos. Porque a palavra nenhuma ou coisa alguma vem no início e não no final da frase. Em outras palavras,
a forma como o tempo verbal é construído aqui, ele está dizendo assim: pare de ficar ansioso. Ou colocando de outra maneira, pare de se preocupar. A palavra ansioso aqui significa perturbado com muitos cuidados. A ideia aqui, literalmente, é ser puxado em várias direções. Quando te puxam para um lado, te puxam para o outro, a ponto de ser partido no meio. O quadro aqui é sofrer uma tensão de que suas esperanças estão sendo puxadas de um lado para o outro em direções contrárias e que as tribulações da sua vida estão puxando você para direções opostas. A pessoa em tal situação sente-se como se ele estivesse sendo arrastado de um lado para o outro, a ponto de se romper e se quebrar no interior. A palavra preocupar vem de uma palavra que significa estrangular. E essa é uma boa imagem, porque é exatamente isso que a preocupação faz conosco. Ela estrangula o nosso homem interior. E isso chega, inclusive, a produzir efeitos físicos em nós. Rouba-nos a paz. A preocupação, ela simplesmente invade a vida do nosso coração, estrangulando todo tipo de desfrutar que nós podemos ter da vida. Estar ansioso é estar tão preocupado, tão temeroso, tão estressado, tão ansioso com respeito às coisas da vida, que isso compromete a nossa fé nos soberanos propósitos de Deus. E dessa forma, a ansiedade rouba a nossa alegria. Veja no verso 7 que isso afeta a mente e o coração. O coração é a sede da personalidade do ser humano, o seu homem interior. E a mente é colocada aqui porque o coração é a sede, a parte central da personalidade. E o coração tem emoções. A mente é o pensamento. E quando o estresse, a angústia e a ansiedade invadem esses dois lugares, tudo aqui perde o completo controle. Por exemplo, se uma pessoa adoece, o coração começa a bater forte, sua mente não para de modo algum. E isso afeta a imaginação. Começamos a imaginar o que pode acontecer, a considerar as possibilidades, a avaliar as situações, a analisar. O coração e a mente, esses poderes que estão dentro de nós e que estão fora do controle, nos dominam, nos tiranizam. Não podemos controlar nosso coração, nossa mente. Essa condição de ansiedade está fora do nosso controle, acontece independente e apesar de nós, e nós temos a tendência de entrar nesse estado. Veja, quando você está ansioso, você não dorme. Você não assiste direito um programa, você não consegue ler um bom livro, porque a sua mente não para. Não é verdade? Você passa a pensar em um monte de coisas. Se você está doente, você passa a pensar na possibilidade do que essa doença vai trazer. Se você tem contas a pagar e não tem dinheiro para pagar, você pensa nas possibilidades de resolver esses problemas, ou se não conseguir resolver, o que vai acontecer, e então de repente a sua mente está fora do seu controle. Você não dorme, você não come, você não aproveita a vida, você não tem alegria. Ansiedade rouba a sua paz. Quando Paulo diz, não fique preocupado com nada, com coisa alguma, isso aqui é um mandamento. Não é uma sugestão. Não é um conselho de um bom psicólogo. Não é a orientação de um bom amigo. É um mandamento apostólico. É uma ordem da parte de Jesus Cristo. Na verdade, as palavras usadas por Paulo são exatamente as mesmas palavras usadas pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 6. Embora possa ser estranho pensar dessa forma, mas estar ansioso é desobedecer à ordem de Jesus. Preocupação é, portanto, uma falha em confiar que Deus está no controle de tudo. Revela que nós não estamos seguros de que Deus vai prover o que nós precisamos em seu tempo perfeito. Preocupar, meus queridos, é alimentar o meu coração com os meus problemas, seja por uma autopiedade, ou seja por uma preocupação exagerada, olhando para tudo e dependendo cada vez menos do Senhor. Preocupar é falhar em crer na promessa de que Deus, em sua palavra, diz que cuida de nós. Isso não significa que nós não devemos estar preocupados quanto aos assuntos de nossa vida no meio das dificuldades. Não.
Paulo afirma, inclusive, que crentes não devem estar de um lado devem fazer as coisas sem se preocupar com elas. Não, mas o que Paulo está dizendo é que os crentes não podem se deixar ser puxados de um lado para o outro, ou ter a sua paz estrangulada e a sua alegria estrangulada. Nós devemos evitar isso e não ser ansiosos ou preocupados demais com as coisas. Jesus disse a mesma coisa, Mateus capítulo 6, verso 25. Não andeis ansiosos quanto à sua vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, quanto ao seu corpo e o que haveis de vestir. Ele está dizendo, pare de se preocupar. Ao invés disso, confie que Deus vai prover para as suas necessidades. Aliás, em Mateus 6, o Senhor Jesus, ele nos mostra que a preocupação ela é inútil. Ele diz, quem de vocês, por mais preocupados que esteja, pode aumentar um côvado da vida de vocês? A sua preocupação não resolve o problema. Você não melhorará a sua vida com ela. É inútil. A preocupação te tira da realidade. Ele diz, cada dia tem o seu mal. Porque preocupação é trazer o problema de amanhã para o dia de hoje. Preocupação revela um coração que não confia em Deus. Ele diz, olha os lírios do campo, olha as aves dos céus. Vocês acreditam mesmo que Deus, que cuida das aves e cuida dos lírios, não cuida de vocês? Não supre suas necessidades? Vocês são mais importantes do que a ave, do que os lírios. A ave morre, os lírios logo são lançados para o fogo. Deus se preocupa com vocês. Preocupação exagerada e ansiedade revela também um coração que se comporta igual a um pagão. Porque ele diz, não se preocupe quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir, quanto ao corpo de vocês e quanto ao que haveis de vestir, porque quem se preocupa com essas coisas são os gentios. São os que não conhecem a Deus, são os que não sabem que Deus é um Deus providente, um Deus soberano. Preocupação exagerada faz de você um servo do dinheiro. Pode fazer você um servo do dinheiro, porque ele vai dizer, não sirvam a dois senhores. Só pode servir a um. Ou servirás a Deus, ou servirás a Mamon. Preocupação exagerada tira você daquilo que realmente importa para a sua vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor Jesus. O que importa é o reino de Deus, o que importa é a justiça. É isso que Jesus ensina em Mateus 6. Não faça isso. É digno você perguntar a si mesmo, o que há em minha vida que me traz um senso de pânico, que em um nível maior ou maior quase me paralisa? Pare para avaliar. E aprenda uma coisa, Deus não está preocupado. Não existe pânico no céu, mas apenas planos que Ele executa de acordo com o seu bom propósito na tua vida, meu irmão. Não há necessidade de se preocupar, não há desculpas para a preocupação. Não andeis ansiosos, é tanto um mandamento para confiar no Senhor, como um convite para desfrutar a paz de Deus. Pode ser que sua alma esteja em pânico, mas não há pânico no reino dos céus. Deus está no controle de tudo, de cada detalhe da sua vida. Ele é providente, Ele é governante de tudo. Ele reina sobre todo o universo. Ele controla os astros e os seres espirituais. Sob suas mãos e pela sua palavra, tudo que existe se mantém e se sustenta. Não estaria esse mesmo Deus preocupado com você em suprir suas necessidades? Seus problemas são grandes demais para Deus resolvê-los? Não andem ansiosos, diz o apóstolo. Segundo, Deus não quer que você fique ansioso. Ele quer que você fale com Ele. Então, como é que nós vivemos sem ansiedade? Veja o verso 6. Mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus, conhecidos os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. A cura primária para a ansiedade e preocupação é orar. Toda vez que eu falo isso aqui, e eu lembro de ter postado isso
já algumas vezes em algum lugar e algumas pessoas perguntarem: você acredita mesmo que isso funciona? Você realmente acredita nisso? A pergunta é: nós acreditamos mesmo que a resposta para todas as nossas preocupações está em dobrar os joelhos e falar com Deus? Isso depende da noção que temos de Deus. Será que o nosso Deus é grande o suficiente e perto o suficiente para ouvir nossas orações e nos ajudar? Lembre-se que quando preguei aqui em Isaías 54, eu disse que o grande problema com muitos cristãos é que Deus ou ele é muito distante ou ele é muito pequeno. Para alguns, Deus é muito pequeno. Deus não tem poder para resolver os meus problemas, ou eles estão até fora do controle do próprio Deus. Ou então Deus é muito distante, ele é grandioso, mas não se preocupa comigo. Há problemas demais, mais sérios para Deus se preocupar, como os conflitos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, do que preocupar-se com as minhas dificuldades. Essa noção é uma noção equivocada sobre Deus e que nos impede de dobrar os joelhos e orar. Oração é o reconhecimento de que eu dependo de Deus para tudo. Orar significa reconhecer que Deus governa, que Ele é o Senhor de tudo que existe e é o único em quem eu posso confiar. Orar, lembra-nos o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, é reconhecer que nós temos um Pai, que é um Deus que nos ama, que cuida de nós, que se preocupa conosco, mas que é soberano, que está nos céus. Pai nosso, que está nos céus. Duas verdades incríveis sobre Deus que nunca podemos esquecer. Sua absoluta soberania está nos céus, significa seu governo, sua autoridade, seu poder sobre tudo o que há, mas a sua proximidade é o Pai nosso, meu Pai, Pai de vocês, nosso Pai querido que nos ama e que se preocupa conosco. Seu amigo pode não se preocupar com você, seus familiares podem não se preocupar com você, sua igreja pode não se preocupar com você, você pode passar por problemas em isolamento e abandono, e as pessoas não se preocuparão e se interessarão por você, mas você tem um Pai nos céus que governa tudo e que se preocupa com você, que atenta para você e que diz a você para falar com Ele. A cura primária, portanto, para a oração, para a preocupação é a oração. Meus queridos, em tudo pela oração e súplica com ações de graça, façam seus pedidos conhecidos diante de Deus, diz Paulo aos Filipenses. Nesse contexto, essas orações, elas são endereçadas, não importa qual seja a causa da ansiedade, que esteja roubando a paz da sua mente, você fala com Deus sobre isso. Note o contraste que existe entre o início do verso 6 e o restante do verso 7. Note o contraste entre tudo, coisa alguma, como diz as nossas versões, né? E nada. Ele diz assim no verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Nada deve preocupar você, tudo deve ser levado a Deus em oração. O crente, ele não deve estar ansioso por nada, mas ele deve orar por tudo, absolutamente tudo. Tudo traz a ideia no contexto de todas as coisas que estão perturbando você e tirando a paz de Deus da sua vida. Paulo usa 4 palavras aqui para falar de oração, cada uma marcando uma contribuição para a nossa compreensão da natureza da oração. Oração, súplica, ação de graça, pedido. Nada deve te preocupar, tudo você deve levar a Deus. E ele usa palavras para dizer a você como fazê-lo. Primeiro, ele diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições ou os vossos pedidos pela oração. Essa palavra é um termo mais geral, que é usado para interceder diante de Deus. É a palavra padrão que abarca todos os diferentes elementos que devem existir numa oração. Adoração, pedido, ações de graça, tudo junto, é a palavra mais geral. A segunda palavra é súplica, que vem de uma raiz que significa faltar. Faltar. Ser desprovido de. Estar sem alguma coisa. Esse é o sentido da palavra súplica. Ou seja, aqui ele está dizendo que quando você orar, a área específica na qual algo está faltando a você e que naturalmente criará em você estresse, ansiedade e preocupação, você deve colocar diante dele.
É o que está faltando para você. Devemos trazer nossas preocupações sobre o que está faltando para nós diante do Senhor. Porque é essa coisa que está tirando a tua paz. Nós deveríamos confiar, e ao fazer isso, nós devemos confiar que Deus responderá a oração e satisfará nossas necessidades de acordo com a sua perfeita vontade. Deus nem sempre vai responder como você quer, mas sempre vai responder como você precisa. Isso é bom, né? Isso é maravilhoso. A terceira palavra é ações de graça, que deve sempre ser parte, meus queridos, de nossas orações. Toda verdadeira oração será marcada por gratidão, e aqui envolve relembrar e trazer à mente todas as coisas que Deus já tem feito por você e que serão o combustível para a sua fé na graça futura. O pastor John Piper escreveu um livro chamado Graça Futura, e ele diz que a graça passada é o fundamento da graça futura, ou seja, o que Deus já fez por nós é a base de nossa confiança no que Deus fará. É o que Paulo diz em Romanos, por exemplo, quando ele diz em Romanos capítulo 8, ora, se Deus não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, graça passada, não nos dará ele, juntamente com ele, todas as demais coisas, graça futura. E as ações de graça é trazer à mente essas coisas. Ao mesmo tempo em que reconhecemos que algo está faltando, por isso nós pedimos a Deus, nós reconhecemos que Deus tem provido para nós, tem cuidado de nós. Não importa quão terríveis sejam nossas circunstâncias, Deus tem derramado suas bênçãos sobre os seus filhos de maneira incrivelmente abundante. Então, seus filhos devem constantemente orar, devem constantemente pedir e, ao fazer isso, oferecer suas ações de graça. Não há atalhos para a paz, meu irmão. Mas oração é um passo em direção à paz. Mas uma oração como essa. Quando a gente pensa em ação de graça, eu sempre me lembro do nosso hino que diz: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. É isso mesmo. Olhe para a sua vida. Veja o que Deus fez. Veja como Ele tem respondido e cuidado de você. Agradeça. Quando nós falamos com Deus, colocando o que faz e tira a paz do nosso coração e agradecemos por tudo que Ele fez, você acha que seu coração sai dessa oração ainda cheio de turbulência e preocupação? Sua alma começa a descansar em Deus. A quarta palavra é petições. Sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, que nos instrui a fazer conhecidos a Deus as específicas necessidades que nós temos. E aqui nós temos que aprender a orar. A orar, porque a gente não ora, como diz as Escrituras, como convém. Nós devemos pedir e trazer os pedidos específicos a Ele. Qualquer que seja o problema que esteja nos perturbando, trazer pedidos específicos a Deus é ilustrado na parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas 11. Vamos abrir lá. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versos 5 e 8. Disse Jesus ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhes dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Antes de continuar, deixe-me dizer a você o que essa parábola quer ensinar. Essa parábola quer ensinar que Deus está interessado na honra do seu nome ao responder a oração dos seus filhos. A palavra incômodo aqui não é o incômodo do amigo de madrugada batendo na porta, não é essa. A imagem é simples.
Na época de Jesus, no período de Cristo, fazia parte da cultura oriental e ainda faz hoje a hospitalidade. Este homem, pela madrugada, vai perturbar um colega porque ele recebeu um visitante e não tinha o que dar para ele. E isso era vergonhoso para ele e para sua família. Então ele vai pedir ao amigo. E o que está em jogo é a solidariedade da comunidade onde ele vive. Se essa pessoa que ouviu o seu amigo e disse: eu não posso levantar porque eu já estou deitado, meus filhos também, não posso dar a você. Se ele fizer isso, no dia seguinte, toda a comunidade, toda a cidade saberá do que ele fez. E isso será uma vergonha para ele, para sua família e para toda a comunidade. É isso que a palavra incômodo aqui do verso 8 significa. E é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: vocês acham mesmo que Deus desonrará o nome dele ao não responder à oração de vocês? Não. É por causa da glória do nome dele. Ele diz: imaginem um Deus que vocês chamam de Pai cerrar a mão e não dar a vocês as coisas que vocês precisam. Nunca, nunca, isso nunca acontecerá. Mas vocês veem a parábola? Uma pessoa que está hospedando um amigo, mas não tem comida para dar a ele, vai a uma outra pessoa buscar o que ele precisa. Esse que hospeda não pede meramente por comida. O que ele pede? Ele pede o quê? Verso 5. Amigo, me empreste o quê? Por que 3? Por que não 4? Por que não 2,5? Por que não jantar? Por que 3 pães? Porque certamente era só o que ele precisava para aquela noite. Ele não pede apenas por comida, mas ele pede por pão. No entanto, ele pede mais especificamente, ele não pede apenas pão em geral, ele pede 3 pães. Ele faz pedido específico e recebe o que ele precisa. Assim deveria ser para com os crentes. Nós deveríamos pedir a Deus especificamente aquelas coisas que nos preocupam e nos perturbam em oração. Fale com Deus. Fale exatamente do que perturba você. Quais são as suas necessidades específicas, meu querido irmão? O que tem sido um peso para você? O que tem causado angústia e ansiedade em você? O que tem se tornado uma pedra de moinho no teu pescoço? O que está tirando e levando você para o chão, tirando a tua alegria? Qual é o fundamento da sua ansiedade? Seja qual for, aqui está a base, onde a ansiedade ela será expulsa do seu coração. Aqui está o lugar onde você finalmente experimentará paz na sua alma. É o lugar de dependência, de confiança e de alegria em Deus. Se você buscar a Deus em dependência e oração, você experimentará a paz de Deus, que excede todo o seu entendimento. Você vai trazer os seus pedidos a Deus em oração? Eu sempre me lembro do pastor Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos filósofos que o norte dos Estados Unidos da América viu. Pai de vários filhos, uma família grande ele tinha. E a igreja dele, que tinha sido igreja do seu avô, Salomon Stoddard, resolveu em uma assembleia, porque é uma igreja congregacional, votou pela expulsão do pastor. Você vê, a igreja expulsou o Edwards. Não queria mais ele como pastor. Pode um negócio desse? Mas fizeram. Por quê? O avô dele havia criado um método estranho de permitir que não crentes participassem da ceia do Senhor. Jonathan Edwards, entendendo o padrão bíblico, mudou e passou a não permitir mais descrentes participando da ceia. Isso fez com que membros da igreja, principalmente da liderança, ficassem indignados com a atitude do pastor. Não havendo base bíblica no que questioná-lo, começaram a fazer o que normalmente fazem. Começaram a miná-lo por trás, conversando entre pessoas e passando adiante, aumentando então a falha do pastor diante da congregação, de modo que a Assembleia reunida votou em sua maioria pela saída de Edwards. Interessante. O que você acha que um pai que tem vários filhos
e que de um dia para o outro perde o seu trabalho, o seu emprego e a sua renda, como é que vocês acham que esse homem estaria no dia seguinte? Membros da igreja testemunharam que viram o senhor Edwards andando pela cidade, calma e tranquilamente, com o semblante em paz e sem perturbação. E isso os perturbou. Por quê? Porque certamente era um homem que fazia conhecidas diante de Deus todas as suas necessidades. Por isso que Pedro diz, meus irmãos, abram lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Você sabe qual é a frase que é a base para a sua atitude diante de Deus? É essa: ele cuida. O tempo é presente. Não é ele cuidou, não é ele cuidará, é ele cuida. Ele está cuidando de você o tempo todo, por isso lance, jogue sobre ele a sua ansiedade. E quando você faz isso, você faz com o coração humilde, verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em seu tempo o exalte. Deus não quer que você fique ansioso. Ele quer que você fale com ele. Por isso fale no seu quarto em casa, venha para a igreja orar, coloque diante de Deus, fale o tempo inteiro, coloque diante dele. E ele promete te dar a paz. Verso 7. Ele promete te dar a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, e a vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Não importa aqui como a oração é respondida, você percebe que o apóstolo não faz nenhuma promessa quanto ao nível de resposta, quanto ao problema que você colocou. Mais ainda, você percebe que aqui nesse texto não há nada do tipo de oração triunfalista dos dias de hoje. Eu não aceito, eu determino, eu tome posse da bênção, esse tipo de oração blasfema que os pregadores da teologia da prosperidade ensinaram a muitos crentes fazerem diante de Deus. Não há nada desse tipo de oração petulante, arrogante e desonrosa a Deus. Não é assim que se ora a Deus. Não se diz a Deus que você não aceita as coisas. Não se diz a Deus que você determina e toma posse das coisas. Não é assim que se ora. A oração é um pedido humilde de um coração angustiado diante de um Deus soberano. É pedir, não é mandar. É clamar, rogar e não determinar. A única pessoa nas Escrituras que determina as coisas é Deus. Deus diz e acabou. Ele determina e pronto. Todos nós apenas nos humilhamos diante da poderosa mão dele. É assim que funcionam as coisas. Portanto, a oração da fé não é uma oração que diz para Deus o que ele deve fazer, mas é uma oração que, quebrantado diante de Deus, clama, roga e depende do cuidado de Deus. E que diz, como diz o nosso irmão Josafá em 2 Crônicas 20. Em 2 Crônicas 20, Josafá está fazendo uma reforma espiritual extraordinária. Mandou os levitas de cidade em cidade, meus irmãos, ensinarem o povo a lei do Senhor. E no meio dessa reforma ele recebe uma notícia ruim. 3 povos se reúnem contra ele e estão indo em direção a ele. Pior, já estão bem pertinho. Quando ele ouve o que está acontecendo, o texto diz: Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. É assim que nós respondemos diante de notícias ruins e difíceis. Nós temos medo, sim, mas nós colocamos isso diante de Deus. E aí então o texto diz que ele rogou a todo Israel que se reunisse em Jerusalém e apregoou jejum em todos os lugares. E então todo o povo se reuniu, todo Judá foi até Jerusalém se reunir diante do Senhor. E eles começaram a orar, começaram a buscar a Deus. E o que ele diz? Ele diz: Senhor, tu governas sobre os céus e domina sobre as nações da terra. Não há quem possa te resistir. Agora, olha, as nações estão vindo contra nós. E quando o Senhor deu essa terra ao teu povo passou por eles e não fez nada. Olha como eles estão dando pago a nós. E aí ele diz assim: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a oração. Eu não sei o que fazer, Senhor. Esse é o meu problema, essa é a minha luta, mas eu confio em ti. Esse é o tipo de oração que Deus quer que você faça. E aí,
Diz o texto que quando você leva suas preocupações em oração a Deus, isso traz uma abundante e sobrenatural paz. A paz que excede toda a compreensão. A Bíblia diz que Deus é paz, que Jesus Cristo é a nossa paz. Isto é, toda a paz exclusivamente pertence a Deus somente. Nunca ache que você encontrará paz fora de Deus. O mundo em que nós conhecemos jamais gozará paz, porque está longe de Deus. Paz pertence exclusivamente a Ele. Portanto, somente Deus pode dar genuína paz. Paz aqui é uma tranquilidade interna da alma. É uma calma interna que tranquiliza a turbulência e os problemas do coração e o coração atribulado. O resultado de lançar o seu fardo ao Senhor é ser desestressado, não perturbado, ou como Paulo diz, conhecer a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, essa é uma paz que nenhuma compreensão humana explica, que nenhuma compreensão humana a percebe, atenta ou recebe, que nenhum medicamento produzirá, que nenhum aconselhamento psicológico fará. É uma paz que vem direto do trono e das mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando você ora ao Senhor, as suas vidas e as minhas são tocadas com uma marca do sobrenatural, algo que passa e ultrapassa todas as compreensões. O significado aqui não é de algo misterioso ou de algo incompreensível por sua própria natureza, mas de algo que o homem não pode explicar, não pode expressar com palavras, algo que está além do nível da compreensão humana. Os discípulos de Jesus andavam no barco, altas horas da noite, e de repente uma grande tempestade assola o barco, lançando-a de um lado para o outro. Andar com Jesus não quer dizer que você não passará por tempestades. Provavelmente significa que você vai passar por muitas delas. O texto diz que a tempestade era tão terrível, tão grandiosa, que os especialistas em navegação ficaram atemorizados. E acordaram Jesus dizendo, o Senhor não se importa que a gente vá morrer. Eles questionaram, olha só, eles questionaram a preocupação e o interesse de Jesus pelo bem-estar deles. A gente às vezes não faz isso. Será que Deus não olha para o que está acontecendo comigo? Será que Deus não se preocupa comigo, com as minhas necessidades? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Nós vimos hoje de manhã, Jesus então se levantou, não disse uma palavra aos discípulos, foi em direção ao vento e ao mar e disse ao mar que parasse e ao vento que se aquietasse. Cala-te, vento, aquieta-te, mar. E quem está ali é o Deus Todo-Poderoso, que dá ordem e tudo lhe obedece. E diz o texto que houve imediata paz. Jesus volta para os discípulos e diz, por que vocês tiveram medo, homens de pequena fé? E eles ficaram tão atemorizados que ficaram perguntando, que homem é este? Sabe o que é interessante na narrativa? É que enquanto a tempestade assolava o barco, e os discípulos perturbados a noite inteira tentando controlar o barco, o que Jesus fazia? Dormia, irmãos. Como é que alguém dorme no meio de uma tempestade? A paz que excede todo entendimento. Esse tipo de paz, exemplificada pelo nosso Senhor. Não há nenhuma explicação para essa paz, exceto que Deus a dá. É uma paz sobrenatural, que não é natural. E essa paz, ela inunda o coração e expulsa as preocupações dele. Quando um crente ora, Deus pode não mudar as suas circunstâncias, mas Deus muda o seu coração. Quando um crente ora, Deus não necessariamente vai mudar suas circunstâncias, mas vai mudar seu coração. A paz, Paulo explica, vai guardar o coração e a mente. A palavra guardar aqui é um termo militar, que descreve um soldado que está vigiando um prisioneiro.
Certamente Paulo usa a palavra porque é exatamente o que está acontecendo com ele. Paulo está sendo guardado está sendo ali vigiado por um guarda pretoriano. Ou seja, ele estava ali com a tropa de elite do Império Romano. 24 horas amarrado a um deles. No entanto, ele também estava sendo guardado por algo muito mais seguro do que a guarda pretoriana. Deus estava protegendo o seu coração de modo que ansiedade e temor não entrava. Temor estava sendo negado ao temor e ao medo, a entrada no coração dele. Quando precedido pela oração, a paz de Deus está sempre de pé, vigilante, como uma sentinela, vigiando os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa interior como um todo está sendo fortificada contra os ataques da preocupação, contra os ataques da ansiedade, que não conseguem e não têm poder de ultrapassar essa proteção divina, essa defesa divina. É uma defesa mais poderosa do que a do maior exército que possa existir na face da terra. Cristãos que oram dependentemente e constantemente estão guardados contra o inimigo da preocupação. Você ora, meu irmão? Você tem vida de oração? Você está orando o tempo inteiro? Paulo especifica que essa paz é encontrada em Cristo Jesus. Essa paz sobrenatural de Cristo é toda suficiente, mesmo na mais turbulenta tempestade da vida. Jesus tinha prometido: a paz eu dou a vocês, minha paz eu as dou, eu dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem sejam atemorizados. Essa paz não vem deste mundo, irmãos, pois nada nesse mundo pode lhe dar paz. Nada. 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 Você sabia que os países com maior número de incidentes de suicídio são exatamente os países onde o nível e qualidade de vida são os melhores? Sabiam disso? As pessoas que têm mais dinheiro, mais conforto, mais tranquilidade deste mundo, não têm paz. E entre eles o número de pessoas com depressão, que vivem na dependência de medicamentos, ou que estão sendo levadas ao suicídio, aumentam mais e mais. O Japão é um país desses. Não lhe faz pensar que mais recurso financeiro, estabilidade e tranquilidade financeira não conseguem trazer paz? Porque o mundo não nos dá a paz que nós precisamos. Nada nesse mundo. Essa paz não vem desse mundo, ou de nada nesse mundo. Ao invés disso, essa paz vem dos céus, como um rio caudaloso, invade os corações atribulados. Tal paz, ela é encontrada exclusivamente em Cristo. Aqui Paulo está falando não de uma paz, pequena paz, gotas de paz. Tem um livrinho de um pastor amigo nosso falando gotas de alegria, gotas de paz. Não é disso que está falando. Não é uma gota de paz genuína. Não. Mas um rio caudaloso de paz que invade o nosso coração. E aqui vem por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, em Cristo não há um único momento de genuína paz fora de Cristo. Nenhum momento de alívio fora do descansar nele. Toda a paz, todo o conforto são encontrados em Cristo somente. Eu pergunto, você está experimentando essa paz? Você necessita dessa tranquilidade interna? Ela é encontrada exclusivamente em confiar em Jesus Cristo. E é obtida através da oração. Nós devemos vir diante do seu trono de graça e orar. Nós devemos colocar nossos problemas e nossas tribulações diante do Senhor. Ele supre uma perfeita paz que é inexplicável e incompreensível. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você está fora de Jesus Cristo, se você não está nele pela fé, então você tem boas razões para ficar preocupado.
Se você não crê em Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, então fique perturbado. Não fique em paz, porque não há paz para você. Não interessa o que você diga, não há paz para você. Se você está fora de Cristo, você tem toda a razão de estar preocupada. Aliás, mais do que você compreende, mais do que você considera. Porque sem Cristo você não terá nem paz nesta vida e nem na que virá. Mas aqui ainda há momentos de alegria e de prazeres mantidos pela graça de Deus nessa vida. Mas no mundo por vir, longe de Cristo, não há um único momento de paz. Por isso, eu quero convidar você a vir a Cristo. Se você for a Cristo, Ele vai receber você e vai perdoá-lo. E você se tornará recipiente desta abundante paz que é experimentada apenas na vida com Ele. E que deve ser buscada o tempo inteiro. Arrependa-se, creia em Jesus, e você terá paz com Deus, e experimentará a paz de Deus que excede todo entendimento. Agora, se você, meu irmão, está nessa noite aqui, é um irmão em Cristo, mas a sua alma vive atribulada, perturbada, angustiada, eis uma orientação bíblica. Ore, coloque diante de Deus. Tenha mais tempo na presença dele. Mas quando orar, lembre-se do que diz o nosso irmão Tiago, o irmão de Jesus, o grande líder da igreja de Jerusalém. Se algum de vocês, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovação, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Quando orar, não duvide de Deus, mas confie nele. Confie o tempo inteiro. Dependa dele. Vamos orar então? Baixe sua cabeça, irmão, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, diante do Senhor colocamos as angústias que invadiram a nossa alma e tiraram a nossa paz. Nesses dias, tantos são os problemas e lutas que nosso semblante tem decaído e a nossa alegria tem se esvaído. Mas agora, diante do Senhor, colocamos tudo o que nos perturba e que nos tem tirado a paz. Tenha misericórdia de nós e invade o nosso coração com essa paz que excede todo entendimento. Guarde, Senhor, os nossos corações e mentes em Teu Filho, para que experimentemos e desfrutemos desta alegria intensa que o Senhor promete a nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos e pedimos essas bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, e vamos cantar ao Senhor com alegria, apresentando diante dEle nossa adoração e culto. E ao mesmo tempo, você que trouxe seus dízimos e ofertas,